Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com ela, jornalista, mestre em História e Relações Internacionais. Hoje vamos falar do primeiro romance dela, Corpo em Silêncio. Tudo bem, Martina? Tudo bem, Luiz. Obrigada pelo convite, por essa apresentação tão carinhosa. Tudo bem por aqui. Que coisa boa. Martina, uma coisa que me deixou curioso, antes da gente entrar na parte Quem é Você, foi a questão do nome, Corpo em Silêncio. Por que esse nome? Sim, bom, o romance, que é meu primeiro livro assim, com esse formato, né? Tinha antes publicado algumas coletâneas de contos. Ele trata sobre o tema da violência sexual infantil. É uma história autoficcional e o conceito de silêncio ele está muito presente na narrativa, porque acontece muito com as vítimas desse crime, e quando você é muito criança e quando você também é adolescente, um pouco maior, é muito difícil poder contar para as pessoas próximas, poder de alguma forma dar voz a esse flagelo, a esse crime, por conta mesmo do tipo de crime e acontecimento que implica essa prática. Então, a gente percebeu, junto com o editor que me acompanhou no processo de aprimoramento do livro, que esse conceito estava presente tanto assim tacitamente como que era uma palavra e uma sensação que ficava quando você lia o texto, né, com calma, no processo de revisão mesmo. Então a gente conversou sobre isso. De fato, não era o primeiro título, porque às vezes, pelo menos acontece comigo, quando você escreve um texto, um conto, uma história, fica difícil às vezes pela proximidade ou pelo enfoque, né, autoficcional, que é o que eu faço, que é geralmente o que eu faço, histórias próprias ou histórias de pessoas próximas, reais. Fica difícil às vezes poder aterrissar um nome que seja assim abarcativo da ideia que você quer contar. Mas nesse processo de trabalho com o pessoal da editora Mondro, com o editor que estava trabalhando comigo, a gente foi aterrissando aos poucos um nome. E o nome que foi ganhando força foi a palavra silêncio e o corpo em silêncio, né? Porque finalmente é uma história de um corpo que não consegue pôr palavras desse acontecimento tão terrível, tão assustador, tão devastador, que pode ser um caso de abuso, estupro ou violência sexual. Nossa, fantástico, porque assim, eu achei o nome muito elegante. Aí que vem uma questão. Foi difícil produzir esse material, Martina? Foi difícil, mas também, ao mesmo tempo, muito reparador. Houveram muitas lágrimas, né? Muitos processos internos também de como dar forma e como dar uma voz literária para a história, porque mesmo sendo uma história autoficcional, né? Baseada em fatos reais, não é um texto terapêutico, necessariamente, é um texto literário que tem que ter uma estrutura onde você vai contando aos poucos essa história e de uma forma também sensível, cuidadosa. Não é um livro assim, está longe de ser um livro baseado em fatos ou em descrições, senão que é um livro muito mais de sensações, de sensibilidades, do olhar de uma criança, de uma menina pequena, que não tem palavra ou tem silêncios e não pode explicar o que está acontecendo de outra forma que não seja com fantasias, com brincadeiras, com um diário, um diário de vida desses que nós tínhamos, ou eu tinha quando era mais menina, que tinha um cadeadinho e dava para escrever algumas coisas, que são as formas e os recursos, né, que nós fomos aterrissando no livro e que vai dando conta dessa história. Então, foi uma história complexa de escrever, foi uma história que eu demorei para poder pôr no papel 30 anos, ou seja, era um crime, uma situação que eu consegui tratar em terapia, conversar com os meus pais, enfim, com o meu círculo, com amizades,
Mas, assim, poder escrevê-la e descrevê-la dessa forma foi um processo que demorou desde que aconteceu até que eu consegui dar essa forma há 30 anos. E o livro em si demorou 4 anos para ser terminado também. Não foi uma história que, né, que de repente você pensa e que escreve, que pode ser tomar mais ou menos tempo. Mas eu acredito que tomou um tempo que precisava ser tomado para poder escrevê-la e descrevê-la com a sensibilidade, com os cuidados, com temas que tinham que estar mais resolvidos também para poder enfrentá-los no papel. Então foi um romance que tomou esse tempo, né, 30 anos para poder colocar no papel, 4 anos para terminar de escrevê-lo. E, claro, houveram muitas lágrimas, mas também houveram muitos momentos de risos, muitos momentos compartilhados entre a família. Eu acho que é um livro que também, e espero que isso também esteja, o pessoal que eu leia possa perceber esse recorrido. Eu acho que é um livro também de reparação, né, onde outras vítimas ou pessoas sensibilizadas com essa questão, inclusive pessoas que talvez não tenham passado por essas situações, que talvez possam visualizar os riscos também, né, os riscos que podem acontecer com filhos, com parentes, com sobrinhos, quando você trata o tema da violência sexual infantil, que pode parecer para muitas pessoas algo externo ou longe, né? Mas é algo que acontece muito e acontece muito no Brasil. Inclusive, estava vendo agora com a equipe da editorial de comunicações também, estadísticas, e os dados tenho aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que na última medição, que foi a de 2023, foram registrados 75 mil casos de estupro no Brasil, onde 89% são do sexo feminino. Por cada denúncia, dizem os números, né, de institutos como Liberta, que são organizações que estão trabalhando muito forte na prevenção do abuso sexual infantil e de adolescente, existem outros 4 que não foram denunciados. Então é muita, muita gente. Eu me atreveria a dizer que estamos ainda na ponta do iceberg, né? Sim. Às vezes eu falo algumas palavras em espanhol e em português só para dar o contexto, né? Daqui a pouco a gente vai dar o contexto. Brasil, isso. Mas eu me atreveria a dizer que é só a ponta do iceberg e que é um tema que é muito recente também, que as pessoas comecem a enfrentar essa situação de forma mais pública. Antes era algo que você guardava em casa, enfim. E eu acho que começar a falar, tirar o corpo do silêncio, finalmente, é algo necessário. Não sempre é algo fácil, né? Voltando à pergunta que você fez, o processo de escrita teve suas dificuldades, teve suas pausas, teve os silêncios que foram necessários para poder encontrar a forma de narrá-lo, e eu acho que ficou bonito, que ficou um livro necessário. Eu acho que é um livro corajoso, e eu acho que é um livro e uma situação e uma questão que precisamos ir enfrentando de forma mais clara e de forma mais pública também com a sociedade. Eu acho que a única forma de poder identificar esses abusadores, estupradores, e poder enfrentar crimes como esse, que são tão silenciados, é poder contando as histórias. E é o que a gente faz neste livro. Vamos aproveitar, a sua formação é de jornalismo. Conta um pouquinho da sua história e vamos aproveitar mais ainda aonde que você está, né, Martina? Sim, eu sou jornalista de formação, tenho um mestrado em História e Relações Internacionais. Eu estou agora em Santiago, no Chile, estou morando aqui também por conta do trabalho. E na verdade, eu cresci entre o Chile e o Brasil. Minha mãe é brasileira, meu pai é chileno. Tive esse privilégio, né? Um privilégio poder se encontrar com 2 culturas, com 2 línguas, crescer, digamos, nessa dualidade. E também é um elemento que está presente no livro, né? Porque tem a questão que é o eixo, o tema da violência sexual infantil, mas também aborda o tema da imigração, uma viagem, aborda o tema da língua, de como você consegue ou não, ou como você compensa o tema de outro idioma quando você é menina, fala o tema da adaptação em outras escolas, do bullying, tem vários elementos que, as relações familiares, as dificuldades às vezes também dessas relações, então tem vários elementos que eu acho que são interessantes também e que dão outras nuances ao relato. E eu agora estou morando em Santiago faz pouco tempo. Eu estava morando em Santos, no Brasil, vários anos,
mas por conta do trabalho voltei agora para Santiago com a família. E eu acho que é um elemento também interessante você se encontrar com essas narrativas, né, que contem também essas experiências de brasileiros que, por conta de elementos familiares, enfim, também tiveram que se encontrar, né, com outros países, outras línguas, outras histórias, que de alguma forma também contribuem, neste caso, com o relato de Corpo em Silêncio, que são elementos que estão também bem presentes nessa narrativa. Fantástico, gostei demais. Martina, agora que a gente contextualizou a questão da sua origem, um pouquinho da obra, vamos falar sobre uma questão que eu acho que é importantíssima, porque autoficção, porque quando você chegou com essa ideia, quando você já tinha esse projeto em mãos, você chegou para o editor, você falou com ele sobre essa questão, como que foi esse processo? Só para o pessoal entender que isso não é uma coisa simples de se fazer. Não é. Sim. E é uma super boa pergunta, Luiz, porque de fato a primeira versão que eu escrevi foi em terceira pessoa, com outro nome, digamos, com outros elementos. Foi a primeira versão, ainda não enviada para a editora, mas no processo de revisão própria, né, a reflexão também, refletindo sobre os textos, eu comecei a perceber que essa terceira pessoa, para mim, e para a publicação, não ia funcionar. Porque era um texto autoficcional, tem muitos elementos e centrais que têm a ver com a minha própria história, e estava muito longe da terceira pessoa. Então, eu tomei um tempo também para poder transformar esse texto que foi escrito que eu tentei escrever com certa distância, né, me escudando, me protegendo nessa terceira pessoa, mas que não quando o texto estava terminado, ou mais perto, ou mais próximo de terminar, não terminou de fechar na minha cabeça e na narrativa. Então, eu tomei esse texto, transformei em primeira pessoa, descartei alguns elementos, por exemplo, a protagonista, e no livro não há pessoas com nomes, porque eu acredito que é uma história que é pessoal, mas também é comum a muitas meninas e muitas adolescentes e muitas pessoas, então não tem um nome aí. E esse texto já mais depurado, um pouco mais aprimorado, eu enviei para a editora numa convocatória que foi feita o ano passado para escritoras, para mulheres, e foi selecionado para a publicação. E conversamos igual, mesmo já com essa definição da primeira pessoa, bastante com Jefferson, com o editor, sobre essa definição, né? Porque eles também pensavam, é uma história também pessoal, e eles são muito sensíveis e também muito preocupados também com os autores. Então, houveram conversas para entender e para poder estar com a certeza e com o conforto de que eu estivesse também cômoda e confortável com poder usar essa primeira pessoa. Também houve uma conversa pessoal, digamos, nesse primeiro processo de aprimoramento do livro, da narrativa, mas também quando foi selecionado com a editora. Mas a gente terminou coincidindo em que era importante e talvez o mais forte também, mas ao mesmo tempo o mais necessário enfrentar esse tipo de texto em primeira pessoa. E eu acho que é uma tendência que vem se instalando em alguns autores e autoras, né? Desde que Annie Ernaux ganhou também o Nobel de Literatura o ano 2022, que é uma escritora que afronta os textos, né? Dessa maneira. E eu acredito que é um gênero ou um formato também vem ganhando mais autores no Brasil também depois dessa definição. Eu acho que é uma forma, pelo menos eu leio muitos autores que trabalham dessa maneira, não sempre, e não é fácil, né, para um autor dizer que é um texto autoficcional. Muitas vezes se fazem textos autoficcionais e o autor não se sente confortável também com dizer que é um texto mais pessoal, mas eu acredito que é um gênero que ganha força, né. No Brasil, Helena Silvestre, a mesma Tatiana Salem-Leve, usam elementos da Tatiana Lazarotto, enfim, usam elementos que são pessoais nos textos e vão incorporando, e eu acho que para mim, que também escrevo dessa maneira, tem um peso muito importante, porque você consegue, como leitor também, encontrar coincidências com as suas próprias histórias, né, e mesmo não encontrando coincidências, você consegue, de alguma forma, se pôr no lugar do outro, né. Eu acho que o texto autoficcional tem uma potência e um formato muito valioso. Entendo que na literatura também não todo mundo é fã, há discussões também sobre que entendemos por literatura, né? Se um texto autoficcional tem esse caráter, mas eu acredito que é um
é um gênero muito, muito relevante, muito forte. Eu acho que tem a ver também com as formas escritas, mas contemporâneas, né? E com essa possibilidade de poder hoje dar forma, dar relato, tirar o silêncio de questões que sempre aconteceram, mas que não se falavam com essa frontalidade, né? E hoje podemos fazer isso, e eu acho que é interessante ver como vários autores e autoras estão tomando esse espaço. Ô Martina, me veio uma questão aqui na cabeça, que foi a questão de... São temas sensíveis. Sim. Teve alguma coisa que você teve que adaptar na hora que chegou na editora, ou então o editor pediu para adaptar? Porque, assim, tem temas que, assim, não são fáceis de se produzir um material de qualidade, né? Sim, houve alguns elementos, mas eu diria que na parte mais prévia, antes de chegar na editora, Sim, que foram de alguma forma ajustados. Algumas falas, alguns diálogos que eu terminei acreditando que eram fortes, por um lado, mas também não necessariamente somavam elementos literários ou narrativos para a história. Então, houve edições, claro, houve várias edições sobre essa questão, tanto de texto, falas que eu achava que poderiam ser moderados, como outras que também eu achava que talvez estavam muito suaves e que tínhamos que incorporar elementos, incorporar palavrões, em algum caso, incorporar, digamos, falas que de alguma forma puderam ser um reflexo das situações como tão críticas, tão duras, tão fortes que estavam se vivenciando nesse momento. Então, eu diria que na parte prévia, antes de chegar com essa proposta para a editorial, houve bastante disso. Quando já chegamos com a editora, também foi um trabalho de um ano de edição, de aprimoramento, não foi assim algo de meses, senão nós estivemos trabalhando com especificamente dois editores da Mundo, no aprimoramento do texto. Então, houve elementos também que nós revisamos e terminamos mudando um pouco, por exemplo, o fechamento do texto, do romance. Eles me pontualizaram algumas coisas que eu achei que tinham muito sentido para fechar a história de forma diferente. Então, sim, houve aí edições não menores, edições importantes, e o tema dos conceitos também foram revisados, mas eu diria que, claro, foi em uma etapa ainda anterior. A parte mais grossa foi vista anteriormente, antes de chegar com a editorial, e com a editorial a gente foi se diz em espanhol, hilando mais fino, né? Indo cada vez assim mais ao detalhe. Também houve trabalho, revisões, essas questões, por exemplo, do fechamento do romance, mas eu diria que essa parte mais grossa foi vista antes. Não, fantástico. E você acredita que esse livro é para todas as idades, ou não? Você acha que é um livro mais fechado? E outra questão importante também que eu queria abordar, Martina, o seu livro, a gente pode falar que o título dele é bem poético. A gente pode falar sobre a questão de discutir esse tipo de tema nas artes, no teatro, no cinema. Como que você acha que é esse tipo de abordagem hoje? Sim, eu acho que é um livro para idades, assim, desde 11, 12 anos, tranquilamente. Sim. Não é um livro, assim, complexo. É um livro complexo, mas, ao mesmo tempo, é um livro que está escrito de forma bem poética. Não é um livro, assim, exposto no sentido gráfico deste crime, né, dessa vulneração, senão que é um livro que vai contando com esse olhar de menina e depois de adolescente e depois de adulta, como visualiza, digamos, esses acontecimentos de vulneração, de violência sexual. E eu acho que é importante que crianças, pré-adolescentes possam ter acesso a esse material, tanto porque quando aconteceu isso comigo, eu era muito menina, tinha 8, 9 anos, então são coisas que estão acontecendo com crianças pequenas, e eu acho importante que, como sociedade, pais possam alertar em linguagem, né, adaptando a linguagem, adaptando a forma de dizer, sobre os cuidados que as crianças também têm que ter com essa questão. Eu acreditaria que é um livro que dá para começar a ler tranquilamente aos 11, 12 anos, mesmo porque são coisas que às vezes acontecem antes, como comigo, e a forma em que está narrado, eu acho que é bem cuidadosa, né, conta uma história de vulneração complexa, mas de uma forma poética, de uma forma e com uma linguagem, com uma narrativa, que eu acredito que pode ser tranquilamente
lida, entendida e adaptada para esses públicos, né? Desde essa idade e claro, mais adulto, para homens e mulheres. E eu creio também que, pela forma em que está contada, pelo título e pela narrativa que tem, pela poesia, pela lírica da história, com certeza poderia ser adaptada a outros formatos, a teatro, a obras plásticas, enfim. Tem vários elementos também que poderiam facilmente ser adaptados a esses outros formatos, audiovisual, enfim. É uma história que eu acho que tem espaço também para poder ter esses elementos assim em outras esferas artísticas. É um título, realmente, é um título bem poético, e é uma ideia que, como a gente estava conversando antes, um conceito que você ou lê ou você percebe, né, enquanto vai analisando. Então, eu acredito com certeza que pode ser para esses públicos pré-adolescentes, e que é um livro e espero que possa também se adaptar a outros formatos. Bacana demais. E Martina, aproveitando, sua formação é de jornalismo, tem a questão, você é mestra em história e você mora no Chile. Você acha que tudo isso ajudou na construção desse material? Como que foi, assim, você pensou também, esse livro vai ser vendido no Brasil, será que eu consigo emular? Conta pra gente como que foi esse processo. Sim, com certeza. Eu acho que ser jornalista e trabalhar em escrita, mesmo que não seja em escrita literária, ajuda bastante nessa construção. Acredito que estudei também jornalismo porque sempre gostei de escrever e sempre gostei de contar histórias nesses diários de vida que eu tinha quando era pequena, depois em agendas, enfim. E o jornalismo, eu acho que veio um pouco a completar essa formação de contadora de histórias que eu sempre tive, na verdade, desde muito pequena, desde que aprendi a ler e escrever, as palavras estiveram muito presentes na minha vida, e eu acho que nesse momento não tinha essa claridade, mas acho que hoje, claro, são recursos, são decisões que também ajudam muito nesse processo de escrita, né, desse romance, antes de outros contos, outras histórias publicadas mais curtas, mas com certeza agora nesse que é meu primeiro romance, ajuda bastante. E o tema também de ter tido a experiência e o privilégio de poder viver em outros países. Eu moro agora no Chile, mas também o mestrado eu fiz na Espanha. Com certeza te dá a possibilidade de, desde um lugar privilegiado, isso eu quero também como remarcar bastante, não todos temos essa possibilidade, né? E eu acho que isso agradeço muito também, mas entendo também que não é fácil poder fazer isso por conta da minha história, de bolsas, eu consegui fazê-lo, mas não todo mundo consegue. Então, desde esse lugar e dessa consciência também de privilégio, eu acredito que todos esses recursos, esses conhecimentos, esses autores que eu consigo ler em espanhol também, que não sempre tem tradução para o português, e ao contrário também, é um mundo muito rico, né? Um mundo que nutre também narrativamente, literariamente, com contextos sociais, com elementos que acredito que possam aportar na história que eu, nesse caso, estou contando Um Corpo em Silêncio. Então, atrás desse texto tem muitas leituras, tem muitos autores, muitas autoras. Gosto muito de ler também, escrever, e gosto muito de ler. E todos esses elementos eu acho que finalmente terminam confluindo no livro, na história, e eu espero que os leitores, as leitoras possam apreciar um pouco desse sentimento, né, dessa história que está escrita disse por aí, com muitas lágrimas, muitos risos, mas também com muitíssimo coração, e espero que isso possa ser lido, possa ser transmitido também nesse projeto, né, nesse projeto que está em pré-venda agora no site da Mondro, e que logo vai estar chegando na casa aí de todos vocês. Excelente. Isso daí que eu ia te perguntar, aonde que as pessoas encontram o seu livro? Você vai fazer algum evento de lançamento? Como que vai ser? Vou sim. Por enquanto, o livro está em pré-venda, está no site da Mondro, www.mondro.com.br, aí tá nos destaques. Vou fazer uns eventos de lançamento também em outubro. Vou estar em São Paulo, vou estar em Santos, que é a cidade onde estive morando vários anos também, e vou estar na Flip de Paraty, fazendo algumas atividades de lançamento. Essas estão confirmadas por enquanto em outubro. Fantástico. Então, aí espero encontrar aí com vocês, com todos os leitores e leitoras também, para poder trocar ideias,
recolher de vocês também a visão que tiveram da leitura, porque essa questão também é muito bonita, né? O pessoal que já teve a oportunidade de ler o livro me escreve internamente, se abrem também com as suas próprias histórias, e isso tem sido um elemento, assim, pessoalmente muito diferenciador, muito emocionante, quando o pessoal que já teve a oportunidade de ler me escreve, e a partir dessa história também me conta um pouquinho das suas próprias. Eu acho que é algo que vai estar presente também nessa leitura e como consequência, né, também da narrativa, acontece quando nós lemos e nos identificamos com os autores. Então, espero poder ter todas essas trocas também com vocês aí em outubro, e vou estar aí com mais calma pelo Brasil aí, apresentando o livro. Fantástico, Martina. Martina, vamos aproveitar, fala como que é a sua relação com a internet, e depois fala pra gente o seu @ para o pessoal poder te procurar. Sim, eu estou divulgando o livro pela minha conta do Instagram, que é @Martina, _Fernanda, _salvo, não sei se é tão fácil, @Martina, que é meu nome, _Fernanda, que é meu segundo nome. No Chile as pessoas têm 2 nomes, _salvo, que é meu sobrenome. Então aí eu faço divulgação também, às vezes compartilho alguns textos, tanto do meu livro como outras leituras que eu faço. Então eu gosto muito também de redes sociais, então é um espaço onde a gente podemos trocar ideias também com o pessoal leitor e escritor, e com a audiência que tem interesse em literatura contemporânea brasileira também. Então aí eu estou usando essa plataforma, né? Também essas mesmas leituras, às vezes eu subo pelo TikTok, mas eu acredito que o Instagram é o espaço assim onde estou como mais atenta, né, às trocas e às conversas. Então, se quiserem me seguir por aí, a gente pode conversar também por essa plataforma. Não, excelente. E Martina, fala pro pessoal por que as pessoas devem ler esse livro, qual que é a importância dessa obra, né? Sim, é uma obra relevante, contemporânea, é uma obra, como nós estávamos conversando, que demorou para sair, ou para eu poder colocá-la no papel, 30 anos. Teve muitas lágrimas, teve muitos risos e teve muito coração também na escrita da história. Então eu convido todos vocês e todas vocês para poder compartilhar um pouco essa experiência comigo através deste romance, que é meu primeiro romance, Corpo em Silêncio, para poder refletir, né, sobre essa questão que acontece, que às vezes é bem invisibilizada, e para que juntos a gente possa começar a pôr palavras em questões como a violência sexual infantil, para poder, como sociedade, né, ir sarando feridas que têm a ver com esse tipo de flagelos, com esse tipo de crime. Então, convido a todos vocês para poder ler esse livro. É uma jornada bem emocionante, uma história que tem vários elementos, além da violência sexual infantil, imigração, bullying, relacionamentos familiares, amizade, amor. Então, convido todos vocês para poder se somar nessa história junto comigo, nesse processo, e acredito que é um livro que vai deixar muitas ideias para refletir. E eu acho que isso na literatura sempre é muito bem-vindo e muito importante. Então, todas e todos convidados para ler meu primeiro romance, que é Corpo em Silêncio. Bacana demais, Martina. Martina, antes da gente encerrar, a gente tem uma pergunta aqui que a gente ama fazer, ela, que é o seguinte: se você pudesse indicar 3 livros pra gente, quais seriam? Vou indicar 3 livros, assim, bem recentes, de escritoras brasileiras, porque eu acho que é importante essa reflexão também. Há muitas escritoras, né? Sempre houveram muitos escritores, mas hoje também há muitas escritoras e são muito potentes. Então eu vou recomendar Solitária, da Liane Alves Cruz, que é um livro que eu li o ano passado e eu achei, assim, de uma prosa belíssima, a forma de ser contado nessas 3 vozes,
da mãe, da filha e do cômodo. Eu acho que é um livro muito belo, um livro muito necessário. Vou recomendar também a Pequena Coreografia, da Aline Bay, um livro também a história de Júlia, que eu achei maravilhoso pela forma como está narrado, né? Tem muita lírica, muita poesia, uma história muito forte, potente, mas ao mesmo tempo contada com uma delicadeza assim, muito, muito certeira. E eu vou indicar também um terceiro livro que eu li fazem 2 semanas, que também fala de violência sexual, que é da Tatiana Salem-Leve, Melhor Não Contar, que acaba de ser também lançado faz um mês mais ou menos. Também trata de um tema de violência sexual infantil, também é um livro autoficcional do padrasto dela, da autora. Também um livro que demorou muito tempo para poder ser, uma história que demorou para ser contada, e eu acho que também é uma história necessária, né? Para, como nós estávamos conversando, poder começar a pôr palavras, começar a transparentar essas questões, esses crimes que estão acontecendo, que até tempos recentes, anos recentes, ainda não eram tão contadas. Então, eu vou indicar esse livro também, porque eu acho que são histórias que merecem ser como lidas e ajudam muito a refletir sobre questões que estão acontecendo. No caso do livro da Tatiana, também fala de aborto, questões, digamos, contingentes e contemporâneas para a nossa sociedade. Então, vou indicar essas 3 autoras, Eliane Alves Cruz, Aline Bay e a Tatiana Salem-Leve. Eu acho que são grandes autoras da literatura brasileira contemporânea, abordando por questões diferentes, desde lugares diferentes, mas todos, assim, muito, muito comovedores. Então, vou com essas 3 autoras. Excelente, Martina. Martina, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente gostou bastante, é um tema que para a gente é importante falar dele, então assim, a gente está super feliz, sucesso no seu lançamento, e a gente está de portas abertas, assim que você lançar e quiser voltar para poder falar sobre os próximos projetos, pode contar com a gente. E Martina, gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público? Não, agradecer, Luiz, pelo espaço, agradecer ao público e à audiência por acompanhar essa conversa, e somente convidá-los novamente para essa leitura de Corpo em Silêncio, um livro muito pessoal, mas também muito global, que fala de violência sexual infantil, que é uma questão que está presente na sociedade brasileira, mesmo invisibilizado, acontece bastante. Então, eu acho que é um convite para poder ler essa história e poder refletir, né? Quais são as questões ou os aprendizados que, como sociedade brasileira, temos que ter para poder enfrentar esse tipo de situação e cuidar das crianças. Eu acho que esse chamado, eu vou estar muito contente de poder compartilhar com vocês esse projeto, essa leitura. Então, todas e todos convidados para ler Corpo em Silêncio. Excelente, Martina. Novamente, muito obrigado. E, gente, acompanhe as redes sociais da Martina, porque aí vocês vão saber os dias de lançamento, e ela vai participar de um evento grande, que é a Free. Acompanha por lá, que lá vai ter os horários, as datas, tudo direitinho. Isso. Gente, aí estamos nos vendo, Luiz. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. E, gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.